Boa noite e a santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor possa adentrar o seu coração, adentrar a sua casa e que o Senhor, a Senhora, venha receber a bênção de Deus na sua vida. Hoje é o terceiro dia, que nós estamos em jejum e em oração, crendo na vitória, crendo no milagre, porque já estamos vendo o agir de Deus na vida de muitas pessoas. Então, desde já, eu quero chamar a sua atenção para que você venha participar desse propósito. Hoje é o terceiro dia que nós estamos no jejum de Daniel, serão 3 semanas, 21 dias. Eu quero chamar o Senhor, a Senhora, para fazer parte. Talvez você fale, mas o Senhor já está no terceiro dia, não tem problema, eu vou encerrar no dia 21 e você encerra no dia 24, no dia 25, conforme você for fazer o seu propósito, Mas eu quero que todos que estão participando conosco compartilhe desde já esse vídeo, essa live, essa transmissão, porque para tudo, preste atenção nisso aqui que eu vou te falar. Para tudo existe uma saída. Para tudo. Para tudo existe uma saída. Para esse problema que o senhor, a senhora está enfrentando, existe uma saída. Para essa enfermidade, existe uma saída. Para esse problema, essa crise financeira que de repente você está enfrentando, existe também uma saída. Então, já compartilha essa live aí, Eu vou esperar as pessoas aqui chegarem na live. Glória a Deus, boa noite. Para quem está chegando aí na live, já compartilha já nos grupos, seus familiares, seus parentes, entes queridos, porque a mensagem de hoje eu tenho certeza que Deus ele vai falar muito forte ao seu coração. Por quê? Para tudo existe uma saída. Para tudo. E eu vou mostrar isso para o Senhor, para a senhora, dentro da palavra de Deus. Porque se no passado Deus fez e a palavra de Deus diz que Deus não muda, que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre, Ele vai fazer o impossível acontecer também na sua vida, na sua casa, na sua família. Então, já compartilha essa live aí, em nome de Jesus. Eu tenho certeza que grandes coisas Deus vai fazer na sua vida. Chama aí o pessoal no Instagram, no Facebook. Chama o pessoal aí do WhatsApp, já manda para eles o recadinho. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo e essa mensagem de hoje é para impactar a sua vida. Boa noite, dona Terezinha. Boa noite, Diogo. Boa noite, pastora Márcia. Que Deus abençoe você que está nos acompanhando aí. Eu estou falando com quem está aparecendo para mim aqui, tá, pessoal? Minha conexão está aparecendo aqui que ela tá lenta, Aqui o tempo fechou para chuva. Tava um calor abençoado aqui. Calor ainda tá, bem abafado. Mas eu creio na vitória. Se assim Deus quiser, Ele pode mandar uma chuva aqui pra gente também, Eu creio nisso. E você que está chegando aí agora, presta atenção no que eu vou dizer para você. Existe sim uma saída. Existe sim uma solução para esse problema. E se de repente eu falar que só depende de você, Você acredita? Você crê? Se eu falar que só depende de você?
De repente você vai falar, bispo, mas eu já fiz de tudo. Eu já tentei de tantas formas. Eu já bati em tantas portas. Eu já procurei ajuda em muitas pessoas, mas nada eles puderam fazer. Exatamente, porque você procurou em pessoas e pessoas não podem fazer absolutamente nada por nós, por ninguém. Ninguém pode ajudar você a não ser você mesmo. Ah, mas por que o senhor está dizendo isso? Mediante a palavra de hoje que Deus entregou ao nosso coração, você vai ver que só depende exclusivamente de você. De você. Só que, infelizmente, nós vemos muitas pessoas que não entendem, não compreendem isso. É por isso que a palavra de Deus diz que o meu povo está sendo destruído por falta do conhecimento. E quando você tem esse conhecimento da palavra de Deus, Deus ele muda completamente a história da sua vida. É isso que eu quero que você venha entender através dessa live, dessa transmissão e através desse propósito. Esse propósito é para mudar a nossa vida, é para mudar a nossa história, é para que o impossível venha acontecer. É que principados, potestades, os dominadores desse mundo tenebroso venha cair por terra, sim. Sim, em nome de Jesus. É para isso. Então, abra sua Bíblia. Você que está aí nos acompanhando agora, aqui pelo Facebook, abra sua Bíblia em Êxodo, é o segundo livro da Bíblia, o Antigo Testamento, segundo livro, no capítulo 14. Êxodo, capítulo 14. E você vai ver a história, a perseguição de Israel. Olha só para você ver, a perseguição de Israel. Eu quero que você já prepara aí o seu copo com água, o meu tá aqui, ó, meu copo com água, tá? Eu vou estar fazendo a oração no término, depois dessa palavra, porque essa palavra é forte. Ei, preste atenção, existe sim uma saída para esse problema que você está enfrentando. Existe solução. Existe. Eu vou mostrar para você. Às vezes você fala, mas eu já bati em tantas portas. Eu já pedi ajuda, auxílio para muita gente. Ah, o médico falou que não tem jeito. O advogado falou que é causa perdida. Presta atenção no que eu vou falar para você. Presta atenção nessa mensagem. Não é o Fernando, não. Quem vai falar para você é Deus. Deus vai falar com você através dessa mensagem. Se você tem a sua Bíblia aí na sua casa, talvez ela está até lá no armário, empoeirada, porque você não abre, você não lê a Bíblia. Pega ela lá agora, vai lá pegar essa Bíblia. Pega a sua Bíblia, abra em Êxodo, capítulo 14, versículo 1. Você vai ouvir Deus falar com você, porque essa mensagem, essa mensagem, Deus vai fazer assim, ó, abrir o seu entendimento e você vai chegar aonde você quer. Presta atenção. Eu vou ler o texto porque é grande e eu vou chegar no ponto principal, porque tudo o que acontece na minha, na sua, na nossa vida é permissão de Deus. Então preste atenção, porque diz assim, ó, olha só, tá aqui, ó, Êxodo, capítulo 14. Eu vou ler para você. Diz assim, ó,
Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel. Quem são os filhos de Israel hoje? Somos nós. Que retrocedam e se acampem defronte de Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então Faraó dirá: os filhos de Israel estão desorientados na terra. O deserto os encerrou, ou seja, o deserto deixou eles doidos. Irmão, tem muita gente que realmente, quando ela vai para o deserto, ela fica desesperada, ela fica aflita. Como essa prova que de repente você está passando tem tirado a sua paz, tem tirado o seu sossego, tem feito com que você viesse a perder noites e noites de sono, tem tirado o seu sossego. Você vive angustiado, você vive aflito. Ei, preste atenção, preste atenção. O próprio Deus fez com que Faraó pensasse dessa forma. Só que não, porque olha só o que o Senhor ele diz, ó: endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. Eita glória, glória a Deus. Deus está falando assim, ó, esse problema que eu estou colocando na sua vida é para que eu possa ser glorificado através dele. Esse problema, essa luta, essa dificuldade, não é para acabar com você, não é para te destruir, não. Pelo contrário, é para Deus ser glorificado através dele. E não para por aí, não. Diz assim, ó, olha só. E saberão os egípcios, ou seja, e saberão os problemas, que eu sou o Senhor. E eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: que é isso que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? Ou seja, o que nós fizemos? Perdemos os nossos escravos. E agora, quem é que vai trabalhar no lugar deles? Hã? Quem vai? Ninguém queria. Mas olha só, diz assim, preste atenção, ouve a palavra. E aprontou Faraó seu carro, e tomou consigo seu povo, e também 600 carros escolhidos, e de todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles, porque o Senhor Deus endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente, sem rumo, sem direção. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram, acampando junto ao mar de Pi-Airote, de fronte a Baal-Zefon. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos. Eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. É o que muitas vezes acontece com a gente. A gente vê os problemas, a gente vê as adversidades, a gente vê as lutas se aproximando da gente e bate o desespero. A gente tem medo, sim, todos nós temos medo. Só que o Senhor, Deus de Israel, ele nos ensina o quê? 366 vezes está escrito: não temas, ou seja, não tenha medo. Só que quando o problema bate na porta, a gente tem medo. A gente tem. Eu passei um período de 16, 17, 18, 19 dias que
eu temi muito. Mas não foi por mim. Não. Eu temia pela minha esposa, eu temia pela minha filha, eu temia pela minha família e principalmente pela vida do meu filho. Eu temia. Eu tive medo? Tive. Lógico que tem. Eu tive medo. Só que em meio ao medo, eu não perdi a minha confiança em Deus, porque eu sabia do propósito e sabia do que Deus havia me revelado. Em momento algum, eu deixei de confiar no que Deus havia me mostrado, Deus já havia me revelado. Deus já havia me revelado. E ali eu já estava preparado para o que iria acontecer. E você, talvez esse processo que você está enfrentando, não vou nem falar talvez, porque eu tenho certeza. Esse processo que você está enfrentando hoje é que para você chegar adiante, você tem que estar preparado. Você tem que estar preparado para isso. Você tem que ter experiência. E a palavra de Deus diz que os filhos de Israel, olhando para o problema, para os egípcios, eles tiveram medo. De repente, o senhor, a senhora está aí agora, olhando, não digo para a sua Bíblia, mas uma receita, uma carta do médico, um exame. Talvez você está aí olhando agora o seu extrato bancário, você está olhando aí os boletos para você pagar e de repente você está preocupado, porque você está falando, poxa, eu recebo tanto e as minhas dívidas são tanto. É o dobro. Meu Deus, o que eu vou fazer para pagar? Está tão difícil, Senhor. Confie em Deus. Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar uma luz. E você vai sair desse endividamento. Você vai pagar todas essas contas. E é claro que esse problema que você está enfrentando, existe uma saída para ele. E eu vou te mostrar. Porque a palavra de Deus diz assim, ó, preste atenção. Olha só. Disseram a Moisés, olha só, disseram a Moisés, será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos nesse deserto? Rapaz, é isso que eu acho engraçado. Por que todo mundo que vai para o deserto acha que vai morrer para o deserto? Acha que vai morrer. Porque, para ler a Bíblia um pouquinho. Para ler a Bíblia. Abraão, quando ele dá ouvido ao chamado de Deus e ele obedece, Deus fala para ele, eu vou te abençoar, eu vou te engrandecer o seu nome, se tu uma bênção. Aí Abraão sai da casa do pai, da sua parentela, e vai para onde Deus mandou, Deus ordenou para ele ir. E ele vai. Só que ele leva consigo seu sobrinho Ló. E, decorrer dos tempos, os dias, houve contendas entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Contenda é briga, guerra, discussão. E Abraão, para evitar isso, disse para Ló, vamos parar com isso, nós somos família. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita e vice-versa. Mas nós temos que o quê? Se separar, cada um vai para um lado. Ló, ele olha para parte da campina do Jordão, que é bem verdinha, regada, antes de Sodoma e Gomorra ser destruída, e fala, eu vou para lá. Vou para lá. E Abraão vai para o deserto. Abraão vai para onde? Para o deserto. Deserto que depois de 400 anos, depois de mais 40 anos, 440, eles
tornam para lá, que é uma terra chamada Canaã, terra que mana leite e mel. Olha só, Abraão foi para o deserto e o deserto virou manancial. A terra prometida era a terra que Deus deu para Abraão, que era o deserto. Só que quando a pessoa ela vai para o deserto, ela acha que ela vai morrer. Elias, por exemplo, Elias, profeta, homem de Deus, homem que orava e Deus atentava, fez fogo cair do céu, fez parar de chover. Aquele homem que todos temiam. Meu Deus! Ele falou, não vai chover, e não caiu uma gota de orvalho. 3 anos e meio. O homem que subiu no monte, orou e a chuva veio. O homem que orou, caiu fogo do céu. Quando uma mulher falou, aprove o seu Deus ou não, mas se amanhã eu não fizer com você o que você fez com os meus pastores, os Baal, né, os profetas de Baal, eu vou fazer com você. Ele teve medo e foi para o deserto pedir a própria morte. Ele foi para o deserto. Só que quem é que estava no deserto esperando ele? O anjo do Senhor. O anjo do Senhor. E fora outros que foram levados ao deserto. Cada um tem o seu deserto. Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quando a gente está no deserto, a gente vai ser tentado sim de todas as formas. Mas cabe a você, cabe a você tomar a decisão. Se você vai ficar no deserto, se você vai morrer no deserto, ou se você vai sair do deserto, ou se você vai transformar o deserto em manancial. Só depende exclusivamente de você. Preste atenção. A palavra não para por aí não. Porque eles achavam, pensavam que iriam morrer lá. Só que olha o que diz a palavra. Não é isto que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que servimos os egípcios. O povo queria continuar sendo escravo. O povo vinha abençoado. Até quando você vai querer ficar sendo escravo? Até quando você vai ficar satisfeito com menos? Preste atenção. Diz assim, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrer no deserto. Eu estava pensando que eles iam morrer no deserto. Povo incrédulo, né? Moisés, porém, respondeu ao povo, presta atenção, não temais, ou seja, não tenha medo, aquietai-vos e vede o livramento que o Senhor, eita glória, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Bispo, eu não entendi. Presta atenção. Presta atenção. Moisés, ele diz, não temais, não tenha medo. Fiquem quietos aonde vocês estão. Fiquem quietos. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus agir na sua vida. Deixa Deus fazer por você. Só que não para por aí não. Porque quando Moisés fala, o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis, vós ficarão calados, porque vocês não vão reclamar, vocês não vão murmurar porque Deus vai dar o livramento. Deus fala com Moisés o seguinte, olha o que Deus fala para Moisés, no versículo 15. Disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Olha só, quando eu, Fernando, tenho um problema, eu falo com quem?
com Deus. Quando você passa por lutas, por dificuldades, igual tem uma irmã pedindo oração aqui, não sei o que ela está enfrentando, qual é a luta dela, mas é a mesma coisa que ela falar com Deus e Deus falar assim, ó, você quer que eu faça o quê? Ou por que você está clamando a mim, sendo que você pode resolver essa situação? Você pode. Deus falou para Moisés, está escrito na sua Bíblia, está escrito aqui, ó, está escrito no versículo 15, a passagem pelo mar. Ele não está focando. Disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Por que você está clamando a mim, Moisés? Diz aos filhos de Israel que marchem. Que marchem. Você já teve a oportunidade de participar ou de assistir, acompanhar o desfile de 7 de setembro? Desfile cívico? Você já viu ali os soldados marchando? Você já viu soldado do exército, da marinha aeronáutica, aquele povo marchando? Eles marcham para onde? Você já viu algum deles marchando de lado? Marchando para trás? Não. Por quê? O soldado, ele marcha para onde? Para onde? Para frente. Então você tem que andar para onde? Para frente. Você não tem que andar para trás. Você tem que andar para frente. Preste atenção. O Senhor falou para ele, ó, fala para os filhos de Israel que a solução está com eles. A solução está na vida deles. Moisés, a solução está na sua vida. Preste atenção. Deus falou para Moisés, ó, e tu, levanta o teu bordão, teu cajado, estende a mão sobre o mar e divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Está escrito na sua Bíblia. Leia. O problema daquele povo era o que mesmo? O mar. O problema era o mar. Quem foi que abriu o mar? Foi Deus. Foi Deus. Bicho, não foi Deus, não. Foi a autoridade de Deus que estava na vida de Moisés. Porque Deus falou para ele, disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Resolve o problema, Moisés. Resolve essa situação. Eu te dei poder, eu te dei autoridade para isso. Resolve. Você tem o poder de resolver toda a situação da sua vida. Você tem. Você tem. Você tem que acreditar. Deus falou para ele, ó, pega o teu bordão, o teu cajado, levanta ele, estende a mão sobre o mar e divide-o. Moisés poderia falar, Senhor, mas eu, Senhor, tem certeza? Senhor, se eu levantar esse cajado aqui, vamos dar um exemplo aqui com esse lápis aqui. Estende o teu cajado, mas esse cajado aqui, Senhor, esse cajado tem poder para abrir o mar? Será? E o mar, ó, se abriu. Assim é você. Assim é você. Com as suas palavras, preste atenção. E não para não, porque ele diz assim, ó. Eis que endurecerei o coração dos egípcios. Deus falando, ó. Endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó, em todos os seus exércitos, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor,
quando for glorificado em Faraó e nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Iam entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles e para estes esclarecia a noite, de maneira que toda a noite estes e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que tornou terra seca e as águas foram divididas. Olha que maravilha! Deus, ele quer que você venha fazer o quê? Estender as suas mãos. Que você venha lutar. Deus, ele quer que você venha ter confiança nele. Estende as suas mãos e repreende esse mal. Estende as suas mãos e repreenda as portas fechadas na vida financeira, na vida econômica, na vida profissional, sentimental, conjugal, familiar, na sua saúde, na vida espiritual, aquilo que tem te amarrado, que tem impedido você de alcançar o milagre. Repreenda, estende as suas mãos e determina, fala: Senhor, eu não aceito esse mal. Eu não aceito esse problema, eu não aceito as dívidas, eu não aceito o fracasso, eu não aceito as dores, eu não aceito as doenças, eu não aceito a dívida, eu não aceito a miséria, eu não aceito a inveja, eu não aceito nenhum mal na minha vida. Você não pode aceitar. Às vezes a pessoa fala: você é um fracassado, aí você é um derrotado, você é um miserável, e você está concordando com aquela pessoa. Claro que não. Você nasceu, sabe para quê? Pode falar? Para ser mais do que vencedor. Não sou eu que estou dizendo, não. Está escrito. Em todas as coisas nós somos muito mais que vencedores. Você é mais que vencedor. Então você não está aqui para aceitar qualquer coisa, para aceitar migalhas. Não. Preste atenção. E diz assim, para a gente encerrar: os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Olha só, meu Deus. Os egípcios que os perseguiram entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalarianos, até ao meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e os alvorotou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhe as rodas dos carros e fê-los afundar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Ai, meu Deus, o Senhor é maravilhoso. Gente, eu não sei se você está conseguindo entender. A palavra de Deus, ela é tão maravilhosa que o Senhor, ele diz o quê? Aqueles que estão tramando contra você, eu seguro eles. Eu que prendo eles. Eles podem tentar te destruir, eles podem tentar denegrir a sua imagem. Pode tentar. Só que quem luta e quem peleja por você é Deus. Mas é quando você estende as suas mãos e determina, quando você fala, quando você abre a sua boca, Deus, ele trabalha ao seu favor em prol da sua vida. Somente
você pode impedir a si mesmo de conquistar, de progredir, de alcançar a sua bênção. É você mesmo. É você. E não para por aí não, porque versículo 26 diz assim, ó: disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando as águas, cobriram os carros e os cavalarianos e todo o exército de Faraó que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Olha só, mas os filhos de Israel caminhavam pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muros à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar, e viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus, porque é isso que Deus ele vai fazer na sua vida. Deus vai fazer na sua vida, porque eu fico imaginando o povo de Israel, né, atravessando ali o mar, o povo já na frente. Aí Deus põe a nuvem e a coluna de fogo para esconder o povo, e Faraó e o seu exército vindo. Aí Deus faz o quê? Essas águas aqui, Deus fala para Moisés estender a mão, e essas águas se fecham, acabando com o exército de Faraó. Só que aonde ainda estava o povo, Deus colocou o quê? O muro, à direita e à esquerda. E aquele povo passando a pé enxuto, e atrás deles o mar já havia se fechado, as águas já haviam se encontrado e havia destruído todos os inimigos daquele povo, todos os egípcios, né? Como a pastora bem colocou aqui, ó, os nossos inimigos, os nossos adversários, só vai até onde Deus permitir. Só vai até onde Deus permitir. Isso não é de agora. Ei, não é de agora. Vou te dar um exemplo, você vai lembrar claramente. Os povo de Israel e os filisteus. O gigante Golias afrontando aquele povo durante 40 dias. Se não me falha, acho que é isso mesmo, 40 dias, né? Que ele desafia o povo de Israel. E Davi vai lá para lutar com ele. Davi o desafia. É só Deus. Calma aí que eu tô procurando aqui, gente. É isso mesmo. Olha só. Todos, meu Deus. Diz assim, ó, para você ver, ó, a luta de Davi, ó. O gigante insulta os israelitas, né? 1 Samuel 17, 24, que eu estava procurando aqui, ó. Todos os israelitas, vendo aquele homem
fugiam de diante dele, temiam grandemente. E diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu para afrontar a Israel? A quem o matar, o rei acumulará de grandes riquezas. Ele dará por mulher a filha e a casa de seu pai, isentará de impostos. Eita! Olha para você ver. Davi ouviu aquilo. Davi ouviu. E Davi, ele desafiou o gigante. Porque enquanto Davi não desceu, obedecendo ali o seu pai, porque ele ia levar os irmãos o trigo, ia levar os pães, ia levar os queijos, e ele descendo, ele vê esse homem afrontando Israel. Ele ouve, né, chamando eles para peleja, e Davi, ele chega lá e ouve aquilo. Ele ouve. E ele fala: quem é esse circunciso filisteu para afrontar Israel? Quem ele pensa que é? Mal ele sabe que Deus pode destruir ele. Deus pode destruir os seus inimigos. Deus tem poder para isso. Deus pode fazer com que todo o exército que tem se levantado contra você seja destruído. É claro que Deus, ele permite. Deus permite. Deus permite a perseguição. Deus permite que você venha sofrer. Deus permite. Deus permite. Até um certo tempo. Porque quando você toma atitude e levanta suas mãos, fala: Senhor, eu entrego tudo nas mãos do Senhor, toma conta. Eu creio, Senhor, eu confio no Senhor. Deus faz a obra dele. Vai ser muito forte o que Deus vai fazer na sua vida. Eu creio. Eu já posso ver todos os inimigos sendo destruídos. Não são palavras minhas, não. São palavras dele, de Deus. Está escrito. Mostrei para você na sua Bíblia. Só depende de você. Ah, bicho, mas não tem saída assim. Eles estavam de frente ao mar. O que para eles era impossível, Deus mostrou que é possível. Para aquele povo. E a Bíblia deixa bem claro que todos eles temeram e confiaram no Senhor e em Moisés. Ou você não crê ou você não acredita em Deus. Ah, bispo, eu creio. Eu confio em Deus. Então demonstra para Deus que você confia nele, que você acredita. Porque você mesmo, você nasceu para ser muito mais do que vencedor ou vencedora. Você nasceu para isso. Então, levante a sua cabeça, respira fundo e declara: eu sou mais que vencedor. Declara aí. Fala aí, dá um grito aí na sua casa aí agora, para incomodar os vizinhos, e fala: eu sou mais que vencedor. Eu sou mais que vencedor. E você também, porque você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Você foi comprada. Você foi comprada pelo sangue do Senhor. Nós somos co-herdeiro em Cristo. Você é muito mais do que vencedor e vencedora. Creia nisso, tá? Vamos orar? Eu já falei demais. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por essa palavra, né? Deus é maravilhoso, Deus é muito bom. Deus é muito bom. Muito bom. Pega o seu copo com água. Vamos orar, vamos falar com Deus. Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Né? Glória a Deus. Bondade do Senhor há de nos seguir para sempre. Vamos orar, vamos falar com Deus? Pega o seu copo com água, o meu está aqui, ó. Vamos falar com o Pai. Senhor, em nome de Jesus,
Meu Deus, obrigado por essa palavra, Senhor. Pai, eu creio que todas as portas estão abertas. Meu Deus, até aquelas que estavam trancadas. O Senhor destranca agora. Porque a tua palavra diz que o Senhor vai adiante de nós. O Senhor destranca as portas. O Senhor, meu Deus, despedaça as trancas de bronze, de ferro. O Senhor, meu Deus, é quem vai na nossa frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Meu Deus, o Senhor é aquele, Pai, que tem nos carregado em seu colo. Meu Deus, em nome de Jesus, por favor, Senhor, tem pessoas que estão aflitas,